Então, como eu estava falando, a ideia é que a gente veja que o que, que é a linguagem cinematográfica, algumas das suas principais partes, assim, em termos de plano, montagem, som, imagem, e com isso a gente mergulha um pouco nas teorias do Deleuze, né, que é um filósofo que vai se dedicar bastante a estudar o cinema, né, e estudar filosoficamente a imagem cinematográfica, e são teorias muito importantes assim para cursos, né, que pensem filmes que façam um diálogo do cinema com outras artes como a literatura. Então, para começar, né, eu acho que a gente pode olhar para a imagem do cinema como um tipo muito único, né, de imagem, que isso é o grande ponto de partida, né? Não é que a imagem do cinema seja uma imagem em movimento, né? Para o Deleuze, a imagem do cinema é imagem em movimento, é uma só coisa, né? É tanto imagem quanto movimento. E ela consegue extrair dos veículos ou dos corpos o movimento, né? Que é a substância, né? Tudo que existe se move, se transforma, mesmo se está parado, né? Como uma rocha, assim. Então, o cinema ele consegue extrair isso da própria realidade, meio que imprimir, né? Numa película ou num HD, né? Digital. E esse é o essencial, né? Desse meio de expressão. Um filme, né? É uma obra de cinema, seja filme ou seja uma série, tanto faz. Ele tem diferentes subdivisões, né? A parte mais essencial, o elemento mais fundamental é o plano. O que é o plano? O plano é um enquadramento. A câmera está filmando, aí até que corte e mude, esse é um plano só. Aí tem vários tipos de planos que a gente vai ver, mas o plano é isso, é o ligar até o desligar da câmera. E aí isso se insere na montagem com outros planos, ou pode ser uma cena de um plano só, um plano sequência, né? E isso faz a cena, né? E aí uma junção de várias cenas, por exemplo, uma sequência que se passe numa festa, né? Tem a cena do carro chegando, das pessoas entrando dentro da festa, saindo da festa. Isso é uma sequência da festa. E aí várias sequências fazem o filme, né? Mas nada disso é muito rígido, sabe? É, o mais importante aqui é o plano mesmo, que é essa unidade básica, né? Que é a imagem em movimento. E agora, do ponto de vista filosófico, né? O Deleuze vai estudar o cinema como esse plano de imanência, né? Como essa coisa que é aberta, que está sempre em transformação. Então, o plano ele está sempre se colocando com relação ao todo, que é o filme inteiro, e tudo está se transformando conjuntamente num fluxo. Aí ele fala que o plano é esse corte móvel de uma duração que segue, que é a linha de montagem, né? Que é o filme que vai passando. E do ponto de vista da forma, estritamente, o que importa, né, o que há no cinema é imagem, som e a montagem, que vai ser a união dos diferentes planos, diferentes imagens e dos diferentes sons. E é isso, sabe? O cinema trabalha com esses elementos. A decupagem é o ato de escolher os planos, de escolher os enquadramentos. Não só os enquadramentos, mas também o ângulo da câmera, né? O movimento da câmera, a altura da câmera, tudo isso é pensado. E aí, só para citar alguns exemplos mais famosos, né? Do enquadramento, existe o plano aberto, que é o plano geral. Na linguagem tradicional do cinema, narrativo, é usado para estabelecer o lugar, sabe? Onde a cena vai acontecer. Ou então, quando quer ressaltar muito a paisagem. O plano médio
Ele, em geral, enquadra pessoas, né? Pode ser do joelho para cima, pode ser da cintura para cima, mas é um pouco mais afastado, né? Para pegar mais de uma pessoa ou alguma ação que vai precisar de um espaço maior. Tem o plano fechado, que se chama close-up, né? Que é do peito para cima, ou então do pescoço, que aí é para ressaltar mais as emoções, o rosto humano. O plano detalhe é como se fosse um close, mas não necessariamente de um rosto, né? É uma caneca, uma chave, uma arma, qualquer coisa que não seja, sabe, uma, uma face humana. Pode ser uma parte do corpo, né? Uma mão, um pé. É quando há esse recorte intencional, né? E muito fechado. E do ponto de vista do ângulo, pode ser frontal, pode ser lateral, pode ser de cima, né? High angle ou plongé, também se chama de plongé. O low angle, que é o contrário, o contra-plongé. O Dutch angle o plano holandês, é quando a câmera está torta propositalmente. É algo muito batido, mas enfim, se usa para causar uma sensação, né, do personagem estar tonto, né, ou desconectado, ou sob tensão. E o movimento, né, a gente tem esses movimentos clássicos, que são o movimento de traveling, que é quando a câmera se move para frente ou para trás, mas sem ser com zoom. O zoom é uma ampliação da imagem, né? O traveling é a própria câmera se movendo. O zoom não. O zoom é um movimento artificial. Tem a panorâmica, que é quando a câmera move no próprio eixo. Por exemplo, um carro passando, né? Ela vai da direita à esquerda ou vice-versa, né? Num eixo do tripé. O tilt, que é a mesma coisa, só que na vertical, vai para cima e para baixo ou vice-versa. Tem também um que eu não coloquei aí, que se chama tracking, que é quando a câmera passeia lateralmente. E o Flora Gomes, a propósito, né, é um cineasta que usa muito movimento, especialmente no Pau de Sangue, né? Eu vou falar mais sobre isso quando chegar no filme, mas ele move bastante a câmera. E eu acho que isso tem um significado muito próprio ali, que a gente pode debater. E a cena também tem que levar em conta o ritmo. Nem todo, obviamente, nem todo cineasta, né, aplica o mesmo ritmo numa cena que pode ser a mesma, né? Você pode fazer mais lento, mais contemplativo, você pode fazer os planos durarem mais, as falas serem mais espaçadas, ou você pode fazer algo muito rápido, né? Como no cinema mais comercial, onde cada coisa dura somente o necessário para o espectador entender, né? Para ir para a próxima coisa. E aí não tem muito espaço para o pensamento, né? Vem tudo muito em cima, assim. Então, ritmo e duração, que são aspectos da montagem, também fazem parte, né, da linguagem. Agora, voltando ao Deleuze, a gente viu que ele considera o cinema, né, essa espécie de sistema, esse meio de expressão que é capaz de extrair o movimento dos corpos e agora adicionando uma nova informação, né, operando com um instante qualquer. A pintura, ela trabalha com um instante privilegiado. O que a gente vê é um quadro ali, que é mostrado sozinho e com máximo detalhe, máximo de estilo. No cinema, não. No cinema, cada instante vale tanto quanto o anterior, né? O que ele está fazendo é trabalhar com o movimento da própria realidade, e tem o enquadramento, tem a montagem, tem tudo isso, mas a rigor, do ponto de vista técnico, ele trabalha com um instante qualquer, quase como um instante da física mesmo, sabe? Que todo instante tem o mesmo valor que o outro, né? Não tem um privilégio aí. E falando nisso, né, eu acho interessante pensar o ensaio do Walter Benjamin, né, sobre a reprodutibilidade técnica, né, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que ele fala sobre
é também um dos primeiros filósofos a falar sobre esse aspecto do cinema e também da fotografia, né? De que é uma arte, um meio de expressão que não tem uma aura, que é essa coisa que tinha, né, na obra de arte, até a era moderna, pelo menos, né? Que é essa manifestação de uma presença do original, né? Diante do original, diante do quadro, diante da escultura, diante da arquitetura. Há algo ali de muito próprio que aquilo causa, né? O afeto que aquilo causa no espectador, na pessoa que está contemplando. No cinema não tem isso, porque não tem o original. O original ele é imediatamente copiado para vários outros iguais e, sabe, a gente não vai ao museu olhar a película do Cidadão Kane ou, sabe, a película do filme, não tem muito isso. O original tem a mesma relevância que todos, então como a Carmen falou no começo, né? Algo que uma arte, um meio de expressão que é muito voltada para o social, muito voltada para uma experiência de massa, para uma experiência de trabalhar com a própria realidade e colocar na tela grande para todo mundo, de certa forma, se relacionar com ela, né? Quando não é um cinema alienante, digamos assim. Então, é uma arte por excelência moderna, né? E o legal do Benjamin é que na época que estava todo mundo se perguntando, né, se o cinema ou a fotografia seriam obras de arte, seriam arte, né, formas de arte, ele pergunta, né, qual é o novo caráter da arte nessa era, né? Como que a arte vai continuar sem ter essa experiência da aura, sem ter esse algo de autenticidade ali. E o que o Deleuze vai pensar já partindo disso, né? Já partindo do fato de que o cinema é uma arte da era da reprodutibilidade, da era da cultura de massa e que é aí que ele vai encontrar a sua especificidade, né? E também vale pensar que é uma arte muito recente, né? Que mal tem 120 anos de existência. Isso não é nada, assim, comparado com a existência das outras artes tradicionais, né? E o próprio cinema hoje em dia está se transformando muito também, né? Com digital, é, como a Carmen falou, né? Os filmes, a produção está sendo mais acessível, faz-se filme no celular hoje em dia, né? Edita-se em laptops. Isso na época, por exemplo, do Benjamin, né? Era uma coisa impensável. O cinema era aquela coisa de estúdio, aquela coisa das câmeras grandes. Mas voltando ao Deleuze, então ele aponta três níveis, né, da imagem que é o enquadramento, né, que diz respeito ao que está na imagem em termos de espaço, quais são os conjuntos, quais são os elementos. Ele fala do plano, que é a imagem em movimento, né, que é o enquadramento, mas não é só os conjuntos. Tem também os movimentos internos ao plano, né? Os movimentos dos elementos no espaço e também o movimento da própria câmera. E o terceiro nível é a montagem, que é essa abertura, né? Que é esse fluxo imanente, assim, que não se fecha, é uma coisa aberta, né? O tempo todo está se transformando com os novos planos, com os novos movimentos, e tudo está ao mesmo tempo se relacionando com o plano em si, com a cena em si e também com o filme, né? Com esse todo. Aí, olhando um pouco para a história, eu botei algumas datas aqui, mas nada disso é muito rígido, né? Vocês sabem como essas coisas funcionam, é tudo categorização feita a posteriori, né? Mas só para situar mais ou menos, a gente tem um primeiro cinema, né? Que é a partir da invenção e da fundação, né, tradicional que ficou canônica com os irmãos Lumière na França, uma exibição em Paris, em 1895, de filmes documentais, naturalmente sem som, mas da cidade, enfim, com um pouquinho começo de atuação de cinema mudo, né? Aquela coisa mais a ver com burlesco, com humor, com circo.
E os primeiros filmes de ficção científica, os primeiros filmes de roubo, enfim. A linguagem começa a se consolidar, a linguagem clássica. E aí tem o cinema clássico, né? Que é predominantemente marcado pela cultura de Hollywood, que o Deleuze faz essa divisão muito clara, que é a divisão com a Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, o Hollywood viveu o seu auge, assim, né? Tanto internamente quanto a sua influência nas cinematografias externas, né? Muito se espelhou nela, né? Nessa linguagem clássica, né? Que é ele chama de agenciamento orgânico do, dos planos, né? Que é cada plano durar exatamente o necessário para contar a história e é isso, sabe? E não tem muito espaço para experimentalismo, né? Existiam as vanguardas, né? Eu vou falar um pouco disso também, mas a regra, as vanguardas são a exceção, né? Naturalmente, mas a regra era esse cinema muito linear, muito tradicionalmente narrativo. Aí, com a Segunda Guerra Mundial, ele coloca o nascimento do cinema moderno, que é um cinema reflexivo, que é um cinema que está imbuído de pensamento, que é um cinema que vive um certo esgotamento da linguagem clássica. Um esgotamento que se dá com a constatação dos clichês, né, de um certo cansaço de contar histórias que já foram contadas e, principalmente, uma espécie de descrença, de niilismo, de pessimismo mesmo com a cultura, com as artes, com a própria sociedade, né? Com as guerras, com tudo que aconteceu. O cinema europeu, principalmente, né? Se vê na necessidade urgente de se reinventar. E aí começa o cinema moderno para o Deleuze com o neorrealismo italiano, que eram cineastas da Itália, como Luciano Visconti, Vittorio De Sica, que mais tarde Fellini, mais tarde Antonioni, que se empenharam em filmar a realidade com baixo orçamento, com atores não profissionais, nas próprias ruas, em vez de estúdios, o que hoje em dia é muito comum, mas sem essa influência do neorrealismo, né? Talvez ainda estivéssemos filmando só em estúdio, e, e isso meio que determinou, né, o curso geral do cinema pelo resto do século, com as vanguardas seguintes, né? A gente tem a Nouvelle Vague francesa, né, que é a nova onda, assim como paralela a ela, as novas ondas mundiais. No caso do Brasil, o cinema novo brasileiro, mas isso aconteceu também em Hollywood, por exemplo, com a nova Hollywood, né? E antes da nova Hollywood, o New American Cinema, que eram cineastas muito dissidentes, que durante a era dos estúdios faziam filmes, sabe? Com intenções mais experimentais. Com a Nouvelle Vague, principalmente, o cinema se toma como objeto, né? O cinema passa a pensar a si mesmo, assim, os próprios filmes, pensar de uma forma menos comercial, mais engajada com um pensamento político, com um pensamento sociocultural, né? Aí a gente vai ter vários cineastas saindo da Nouvelle Vague, como o Jean-Luc Godard, que inclusive, né, filmou em Moçambique nos anos 70, e eu imagino que no cinema africano também deva ter acontecido uma espécie de influência dessa ruptura, né? Era um momento muito inspirador para o cinema mundial como um todo, que era um momento revolucionário, digamos assim, do cinema mudar radicalmente, né? Algo que depois, mais recentemente, foi amenizado, eu acredito, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse fogo, essa coisa experimental, sabe? Essa proposta de reinvenção e de pensamento tão predominantemente quanto nas décadas de 60, 70 e, em menor grau, 80.
Hoje em dia tem, é claro, filmes excelentes, mas eu acho que estão mais no mais esparsos, né? Não tem, sabe, grandes movimentos assim, pelo menos no cinema mundial, de vanguarda, mas tem muitos filmes no cenário independente, né? Eu acho que é onde está a grande qualidade do cinema contemporâneo. E junto com as vanguardas, como arte moderna, né? O cinema teve uma influência muito direta da própria crítica e da cinefilia. É essa coisa da arte de massa, né? De o espectador fazer parte, né? Dele escrever sobre cinema, de ter as revistas. Todos os movimentos de vanguarda do cinema foram marcados também por uma escrita muito forte, pela participação intensa de críticos. O neorrealismo, a Nouvelle Vague, inclusive na Nouvelle Vague, os cineastas eram antes críticos, né? O Godard, o Truffaut, o Romer, o Chabrol, eles, antes de dirigirem filmes, escreviam na Carrier du Cinéma, que é historicamente uma das principais revistas da crítica de cinema. No cinema novo brasileiro também, né? Glauber Rocha, Cacá Diegues, todo esse pessoal estava sempre muito engajado com uma escrita, com um contato com o público, né? Com manifestos, né? Tem a estética da fome, enfim. Então é uma arte que foi muito marcada pelo social e pela história, pela crítica. E isso é muito típico, né, da modernidade, assim como as vanguardas do século XIX, do século XX, nas artes plásticas, né, surrealismo, cubismo, dadaísmo, até o romantismo, né, alemão, né, que começa na Alemanha, em Iena, tem já essa proposta assim de ter um pensamento muito maior, né? Um diálogo entre arte e filosofia na própria criação artística. Eu acho que isso é algo muito rico, assim, da arte moderna de maneira geral, né? E que o cinema já nasce com. O Deleuze escreve esses livros, né? Justamente nesse momento de ruptura, nesse momento de grande entusiasmo com uma morte e um renascimento do cinema. E com transformações tecnológicas também, de câmeras mais portáteis, a possibilidade de fazer filmes com orçamentos menores, o digital, ainda que não como hoje em dia, já sendo uma possibilidade. E esse espírito revolucionário, né, dessas 3 décadas, né, 60, 70 e o começo de 80, é justamente o contexto que o Deleuze vai mergulhar no cinema para escrever esses 2 volumes. E é importante que ele não se propõe a fazer uma história do cinema. Isso existe, né, demais, assim. O que ele faz é um estudo filosófico da imagem cinematográfica. E é claro que ele não pode fazer isso sem levar em consideração os contextos que deram origem a essas diferentes imagens. Então tem muito da história do cinema. Lendo isso, você, mesmo não sendo a intenção dele, né, se situa muito bem assim com relação às transformações históricas da imagem cinematográfica. E ele faz essa obra, esses volumes, todo o seu pensamento sobre o cinema, em um diálogo com um filósofo do começo do século XX, que é muitas vezes esquecido hoje em dia, que é o Henri Bergson, que ele vai tentar, ao seu tempo, né, que é o mesmo tempo do Einstein e da teoria da relatividade, com quem ele inclusive trocou correspondências, ele vai num caminho diferente, também com relação à fenomenologia, que era o que estava em voga, né, na filosofia, de Husserl, de Heidegger, que vai pensar a realidade do ponto de vista do fenômeno, de um sujeito e de algo que o sujeito percebe. O Bergson, ele vai pensar o tempo, ele vai pensar a duração, que é, para ele, o fundamento último da realidade. Para o Bergson, o tempo é a única
realidade, a única subjetividade. Não é que o tempo seja subjetivo a nós que estamos no interior do tempo. Eu vou ler aqui o que o Deleuze fala rapidinho sobre o Bergson e depois explicar como que ele vê o cinema fazendo essa ambição da filosofia dele. A única subjetividade é o tempo não cronológico apreendido em sua fundação. E somos nós que somos interiores ao tempo, não o inverso. O tempo não é o interior em nós, é justamente o contrário. A interioridade na qual estamos, nos movemos, vivemos e mudamos. Então, para o Bergson, ele está tentando fazer uma metafísica que não precise do sujeito humano. Pensar a realidade como esse fluxo imanente de durações e cores e matérias que estão sempre se transformando, sempre durando e sempre tendo um movimento, né, como potencialidade, mas sem ancorar isso num sujeito, como faz a fenomenologia, que é algo para ele muito da perspectiva humana, né? E ele está tentando quebrar isso. Então é uma duração, é um aberto, né? Essa coisa da imanência. E para o Deleuze, o cinema faz isso, porque o olhar do cinema não é um olhar subjetivo como aquele da pintura, como aquele da, das outras artes mais tradicionais, acho que é justo dizer da poesia, da literatura, da música. No cinema, a gente tem essa coisa do Benjamin, né? Essa coisa da técnica, da ferramenta. E através dessa objetividade, o cinema meio que captura essa duração imanente, né? Esse fluxo da realidade em si e o coloca num todo que é um aberto, que é a montagem. E é interessante que o Bergson ele desprezou o cinema. Ele escreveu nos anos 10, nos anos 20, 30, ganhou até o Prêmio Nobel. Seus dois livros mais influentes são A Evolução Criadora e Matéria e Memória. Inclusive, o conceito imagem e movimento é um conceito do Bergson, que o Deleuze, como ele gosta de fazer, né, pegar coisas de outros filósofos e transformar, ele pega e aplica para definir o cinema. Só que o Bergson, ele próprio, rejeitava o cinema. Ele meio que desprezava, dizendo que o cinema era só mais uma ilusão de movimento. Só que para o Deleuze ele estava equivocado. O cinema não é um falso movimento. Ele é o movimento do falso. Ele, nessa narrativa que ele constrói com a própria realidade, tem um movimento de verdade ali, que é o movimento que o Bergson falava, mas não soube reconhecer nessa arte. Então, é legal, né, que o Deleuze é o filósofo que realmente leva a sério o cinema. Então, alguém quer fazer algum comentário? Tá ficando muito abstrato? Tá tudo bem? Ok. Fiquem à vontade para me interromper. Então, ok. Ele vai dizer que o cinema clássico é definido pela imagem em movimento. Esse período até a Segunda Guerra Mundial, né, é marcado por essa lógica que ele chama de sensório-motora, que são o conjunto dos elementos se reportando a um centro. E tem sempre um centro na imagem, um centro de ancoragem, seja ele personagem ou uma ação, né, um objeto. E isso, junto com aquela ideia de durar apenas o necessário para contar a história, marca um privilégio do movimento com relação ao tempo. É o movimento que dita o plano em termos de duração, enquadramento, foco,
é o que vai acontecer em termos de ação, em termos de história, e cada plano dura apenas o que tem que durar. Se durar um pouco mais, o produtor vai reclamar, vai falar que tem que cortar, porque o público vai ficar entediado ou qualquer coisa do tipo. Então, o movimento está em primeiro lugar e o tempo está subordinado a ele, né? E ele vai apontar 3 diferentes tipos de imagem em movimento: a imagem ação, a imagem percepção e a imagem afecção. Mas todas elas são também imagem em movimento, que é a imagem do cinema. Só que são tipos diferentes. A imagem percepção, a definição do Deleuze é essa: conjunto de elementos que age sobre um centro e que varia com relação a ele. Por exemplo, quando toda a câmera está meio que concentrada em algo que está sendo visto e percebido, que é, por exemplo, a visão de um personagem sobre outro personagem, que é o único que aparece, né? Aquilo que a gente chama de câmera subjetiva. Ou mesmo um plano de estabelecimento, mostrando a casa onde a cena vai acontecer, né? Esse é um plano de estabelecimento do O Iluminado, do Kubrick, do hotel. É uma imagem percepção, assim como essa, do Janela Indiscreta, do Hitchcock, que mostra o personagem sendo observado. Essa é a imagem percepção. A imagem afecção é aquela que marca um desvio entre uma ação e uma reação. É como se fosse uma placa que absorve afetos e reage internamente a esses afetos. O exemplo mais proeminente é o close-up do personagem, é aquele plano do rosto, né? O primeiro plano. Ele reagindo, né, a um diálogo ou alguma situação, alguma notícia, ou mesmo pensando internamente. As feições, né, marcam esse ente que está sendo afetado, essa placa, né? Isso é uma imagem afecção do filme do Flora Gomes, do Feiticeiro. O afeto se dá no rosto, né? São signos para ele, de certa forma. E aqui outro de filmes clássicos, né? O Martírio de Joana d'Arc, um filme mudo do cinema dinamarquês, do Carl Theodor Dreyer, e o Morangos Silvestres, do Ingmar Bergman, diretor sueco que era um mestre do close, né? A imagem-ação é quando o centro reage a esse conjunto de elementos, que é quando você tem um foco muito grande de movimento no próprio objeto, no próprio centro de ancoragem. E é a cena de luta, a perseguição, o tiroteio, ou mesmo a caminhada, qualquer ação, sabe? Que seja mais do que o simples pensar e se deslocar lentamente, né? Que seja mais do que o olhar. Então, é interessante que a gente tem meio que uma progressão também, né? A gente pode pensar assim, a imagem percepção percebe o centro, a imagem afecção é o centro sendo influenciado pelos afetos, e a imagem ação é o centro reagindo a isso. Só que isso é só uma abstração, assim. Não, os filmes eles vão misturar da forma que melhor se adequar à proposta deles todos esses tipos de imagem. Não tem uma ordem obrigatória, sabe? Aí o segundo volume, que é sobre o cinema moderno, fala sobre a imagem-tempo, que aí tem uma ruptura com a imagem-movimento em si. A imagem-tempo não é como essas últimas 3, que são simples avatares da imagem-movimento. Ela é um segundo tipo de imagem que o Deleuze considera até mais essencial para o cinema do que a imagem-movimento. Mas ele fala isso de uma forma muito de passagem no segundo volume, e lembrando que ele está escrevendo num período de entusiasmo revolucionário. Então é possível que não seja o caso, né? É possível que a imagem em movimento em si seja mais essencial, mas a imagem em tempo, pelo menos, é tão forte quanto e tão digna de destaque quanto a imagem em movimento. E a gente vai ver por quê.
Se no cinema clássico a gente tinha um privilégio do movimento com relação ao tempo no plano, aqui isso se inverte. E ele vai dizer que justamente por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa do choque moral, né, que o mundo teve com os acontecimentos trágicos desse e dos eventos subsequentes ao longo do século XX, né, isso na arte vai reverberar em uma incapacidade para a ação, em uma incapacidade para contar a história feliz, em uma incapacidade para narrar o filme da forma clássica, como habitualmente. Apresentando para o espectador muito mais entretenimento do que reflexão. Aqui vai ser o contrário, pelo menos durante os anos 60 e talvez durante os 70. É razoável afirmar que, pelo menos de igual para igual, essas duas tendências do cinema estavam se colocando. Hoje em dia, não mais, mas no período que ele vai pensar o cinema, sim. E então a gente tem personagens que não querem mais tanto agir, mas sim enxergar. E como os personagens, o próprio cineasta. Os personagens eles vão aparecer muito sem um propósito, sem um destino específico, principalmente no neorrealismo italiano, que é quando tudo vai começar, a gente vai ver muito da não ação em cena, dos personagens parados, pensando, ou fazendo coisas ordinárias, como acender uma caixa de fósforo mais de uma vez até acertar. Né? No cinema clássico, ele teria repetido até acertar de primeira e ficar só isso no filme. Então, a gente tem muito o tempo morto. É a imagem cinematográfica perdendo a sua ancoragem, sendo aquilo que era antes o centro, o personagem, apenas mais um elemento da paisagem. Isso a gente vê muito no cinema novo brasileiro, né? Nos filmes sobre o sertão, por exemplo, no Vidas Secas, no Deus e o Diabo da Terra do Sol, ou no Padre e a Moça, filme que se passa em Minas Gerais, a gente vê muito das pessoas sendo paisagem, sendo como que parte do cenário, né? E a narrativa é mínima, é menor, né? Ou então é maior, mas com outros propósitos, como no caso do Glauber Rocha, que é um propósito totalmente político, né? É uma estética subordinada à política, integralmente, né? A estética da fome, que a ideia é fazer com que as pessoas acordem para os problemas do subdesenvolvimento no Brasil, né? Com a fome no sertão e nos outros filmes outras questões políticas, o combate à ditadura militar, mas então isso vai acontecer no mundo inteiro, né? Esse movimento de pensamento dentro do cinema, assim como o maior experimentalismo com a forma, o cinema tomando a si próprio como objeto. Só para dar um exemplo, eu vou mostrar um pouco do final do filme do Antonioni, O Eclipse, que é um cineasta do neorrealismo. Esse é um filme sobre um romance entre um homem de negócios, assim, da Bolsa de Valores, e uma mulher também de classe média alta, na Itália. E o filme todo, além de ter uma narrativa muito mínima, muito com os personagens perdidos e só passeando e desiludidos, ele faz uma despersonalização no final, que é ele esquece os personagens e é só o próprio cinema acontecendo ali, meio que tomando posse desse filme específico, né? Eu nem devo mostrar esse clipe todo só para vocês verem. Isso não vai ter também um impacto que é vendo o filme inteiro, que é um filme ainda assim mais próximo do convencional, e aí do nada fica totalmente experimental, totalmente com predomínio do tempo e você não sabe mais o que vai acontecer. Bom, então eu acho que deu para ter uma noção, né, desse tipo diferente de imagem, que é a imagem-tempo, que é essa despersonalização, esse não
comprometimento, com nenhum centro de ancoragem. A gente pensa, né, quando a gente vê esse filme desde o começo, que os personagens vão aparecer em algum desses planos, e a gente vê umas pessoas aleatórias, mas nenhum deles são os personagens do filme, né, que são representados, né, pelos atores Alain Delon e a Mônica Vitti, que eram estrelas da época, assim. E aí o filme é totalmente, sabe? E isso é um filme comercial para a época, sabe? Isso acontecia, assim. Tinha, sabe? Eu acho que o público em geral era mais, me parece, tá? Que era mais aberto para esse tipo de coisa nessa época do que hoje em dia, né? Num filme comercial, assim, não as pessoas que vão a festivais e tudo mais. Só sair daqui. E ele fala, então, de imagens puramente óticas e sonoras. As características que serviram para definir anteriormente a crise da imagem-ação foram, né? A forma da balada, da perambulação, que é isso dos personagens perdidos, andando, sem um destino, sem entrar rapidamente onde a cena vai acontecer, ficando, sabe, a mais. A difusão dos clichês, esse cansaço com as histórias que já foram contadas, os acontecimentos que mal dizem respeito àqueles a quem acontecem, o afrouxamento dos liames sensório-motores. Todas essas características eram importantes, mas somente na qualidade de condições preliminares. Elas tornavam possível a nova imagem, mas ainda não a constituíam. Ou seja, tudo isso que acontece no neorrealismo, que ainda está preso a uma narrativa, a contar a história de um personagem, mesmo que seja mínima, mesmo que seja cheia de tempo morto, ainda não é a imagem puramente ótica e sonora, que é a imagem-tempo. O que constitui a imagem-tempo, a imagem puramente ótica e sonora, é a situação puramente ótica e sonora, que só tem som e imagem cinematográfica e movimento, né? Mas sem uma ação ditando o foco, o movimento e tudo mais, sem uma ação específica, sabe? Que seria a do personagem ou do objeto. E substitui as situações sensório-motoras enfraquecidas. Agora eu trouxe um outro autor que eu gosto muito, né, que é o cineasta russo Andrei Tarkovsky, talvez alguns de vocês conheçam, que é um diretor e ao mesmo tempo teórico, né? Ele escreveu um livro chamado Esculpir o Tempo, que eu acho que dialoga muito, né? E o Deleuze fala sobre ele também, mas que é um dos expoentes do cinema moderno, assim, nos filmes que ele fez, como também nesse livro. Ele fala, né? Essa é uma passagem do livro, Esculpir o Tempo. Na forma de que o cinema imprime o tempo? Digamos que na forma de evento concreto. E um evento concreto pode ser constituído por um acontecimento, uma pessoa que se move ou qualquer objeto material. Além disso, o objeto pode ser apresentado como imóvel e estático, contando que essa imobilidade exista no curso real do tempo. É aí que se devem buscar as raízes do caráter específico do cinema. Na música, sem dúvida, a questão do tempo também é fundamental, embora a sua solução seja muito diferente. A força vital da música materializa-se no limiar do seu total desaparecimento. A força do cinema, porém, reside no fato de ele se apropriar do tempo, junto com aquela realidade material a qual ele está indissoluvelmente ligado e que nos cerca dia após dia e hora após hora. O tempo, registrado em suas formas e manifestações reais. É esta a suprema concepção do cinema enquanto arte. Bom, fora esses aspectos, o cinema moderno viu um predomínio grande também, né, pelo menos em comparação, né, do antirrealismo com o realismo, que era basicamente todos os filmes, né, tirando a vanguarda. E aqui a gente vai ter uma presença muito mais natural do antirrealismo, né, que é aquela interpretação dos atores que não é focada em trazer uma verdade empírica, sabe? Que é alegórica, né? Que tem
intenções como o teatro do Brecht, né? Que era político, assim. E, por exemplo, o Glauber Rocha e também o Godard, né, que são talvez os maiores do cinema antirrealista do cinema moderno, né? Eles faziam muito isso. O Glauber trazendo personagens muito arquetípicos de, da cultura brasileira, né? Como os cangaceiros, né? Como os líderes religiosos, peregrinos errantes do sertão, como, enfim, aí trazendo com a ideologia dele, né? O proletariado, o patrão, enfim, ele tem um cinema muito político, muito com, ao mesmo tempo, a presença muito forte de um marxismo e também da cultura brasileira, assim. E o Godard faz coisa parecida na França, e o Godard, inclusive, é um cineasta que ainda está vivo, né? É um dos principais nomes do cinema moderno e ele ainda está vivo e fazendo filmes, participando de lives no Instagram. Os filmes que ele faz hoje são todos pensando o cinema, são como que ensaios visuais. O último que ele fez se chama Imagem em Palavra e, curiosamente, está no Netflix. Mas, enfim, é muito isso, né? A autoconsciência, a quebra da quarta parede, a montagem disjuntiva, em vez da montagem ser bonitinha, um plano casando com o outro numa continuidade, aqui ele rompe de propósito. De propósito, ele corta uma parte do plano para ficar feio, digamos assim, para chocar o espectador, né? Assim como a luminosidade da câmera nos filmes do Sertão, por exemplo, né? Que é uma câmera estourada propositalmente para tentar evocar esteticamente a atmosfera do sertão, que não é a atmosfera do estúdio cinematográfico que vai mostrar um sertão bonitinho, com tudo, sabe, milimetricamente preparado pela direção de arte, que ele quer causar um desconforto, né? O filme que mais faz isso é o Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e também esse que está aí, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Existe um outro tipo de imagem também, né, do regime da imagem-tempo, que é a imagem cristal. Poderemos falar com precisão em imagem cristal, a coexistência de uma imagem atual e de sua imagem virtual. É quando as duas imagens são indiscerníveis, como nesses exemplos aí. Ambos esses frames são de filmes do Orson Welles. O primeiro é A Dama de Xangai e o segundo é O Cidadão Kane, né? Seu maior clássico. E agora eu estou mais seguro quanto a isso, que eu pesquisei mais exemplos, mas o que ele não esclarece no livro é se a imagem cristal precisa ser do mesmo objeto. E eu acho que sim, porque todos os exemplos que ele dá são com a mesma figura, né? Tem a mulher e a mulher no espelho em diferentes ângulos. Tem o homem e a mesma coisa, né? E é sempre o mesmo objeto, então é como um cristal, né? É quando tem imagem dentro da imagem, mas a imagem que está dentro da imagem precisa ser também do objeto que a imagem mostra. Espero que não tenha ficado muito confuso. Outros exemplos. Aqui tem o próprio Deleuze à esquerda, numa foto que é uma imagem cristal, e à direita é do filme A Morte em Veneza, né? Claro, adaptação do romance feito pelo Visconti, que era um cineasta do neorrealismo. Ok, agora a gente chegou na parte de, com tudo isso, né? Eu gostaria de exibir duas sequências desses dois filmes, do Flora Gomes, Os Olhos Azuis de Onta, e O Pó de Sangue, para a gente analisar e não só analisar com tudo que a gente viu em termos de imagem cinematográfica, né, de enquadramento, ângulo, plano, tudo isso, imagem percepção, imagem ação, imagem afecção, para vocês prestarem atenção, né, para praticar esse exercício, mas também em seguida refletir sobre o conteúdo, né, também dos próprios filmes. E então é isso. E tem algo muito intencional que eu fiz, escolhendo essas duas sequências. Mas eu, enfim, eu acho que é mais legal se
a gente descobrir e discutir já no debate do que se eu falar agora de antemão, né? Então, primeiro eu vou passar essa sequência dos olhos azuis de Onta e em seguida a do pó de sangue, tudo bem? Se alguém quiser fazer algum comentário, pode falar. Alguma dúvida, qualquer coisa antes de eu passar. Ok, então vou passar. Não sinal para o casamento. Essas coisas que estão acontecendo quase todo dia. Coisa muito romântica. O tudo é velho assim. É, boss. Que é bom, Dudu? Quem que fala boss numa festa, cara? Vou aproximar tudo. Vou aproximar. Babinho, Abi, carta. Desculpa. Mais bonito de amor com um homem esquerbilha. Um homem, sim. Que é de Mirabos? Que é que canal de Mirabos? E que é carta ali? E mandaram para mais bonita de nós tudo que está ali. Qual vinha de aqui? E mandaram para Yonta. Yonta é minha melhor amiga. Estrela de Bissau. Silêncio! Silêncio! Estimada menina, a ousadia triunfou sobre o receio e o meu coração encheu-se de felicidade ao escrever-lhe esta missiva. Tem como? Vamos em português também, vamos ali. No frio destas longas noites, em que a neve acaricia suavemente os vidros da minha janela, a face linda da menina substituiu o meu sonho. E os seus encantadores olhos azuis tornaram-se o farol que guia o meu caminhar, tal como a lua guia os navegantes perdidos no meio do oceano. Silêncio, 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 silêncio! Aqui não desmaia. Aqui não desmaia. Ali não desmaia. Encana a carta. Encana a carta. Aí, acabou, com silêncio. O azul dos seus olhos, menina, são a imensidão do seu... O azul dos seus olhos, menina, são a imensidão do seu que cobre a minha vida. Carta! Esta serve! Silêncio, silêncio! Silêncio! Se este meu amor profundo tem a felicidade de ser correspondido, peço-lhe, menina, que coloque no próximo domingo à sua janela um vaso com manjericos. E esse será o dia mais feliz da minha vida. Ai, Deus! Amigo, una baiana. Sério, sim. Pronto. A você na casa. Eu vi lá se o cota bem baixo aqui que carta. Entende-se agora quem que escrevinha? Aquilo é um adivinha para você certo. Dia que não certa. Não sei. Então, peço desculpas porque eu não encontrei o filme com legendas em português.
Eu só encontrei essa versão em inglês. Eu vou só falar um pouco, então, sobre o conteúdo da cena, caso alguém tenha tido dificuldade com essas legendas, né? Mas talvez isso seja interessante para a gente olhar mais para a imagem, né? Não para o conteúdo, mas basicamente eles estavam numa festa, né, no clube, e aí a luz acabou, e aí uma mulher leu uma carta de amor para outra, que é a Ionta, né? Uma das protagonistas do filme, e a carta era em português, né? Era uma carta de amor de um desconhecido, de um admirador secreto. Ok. Aí depois ela voltou para casa com seu amigo, e ele falou que ela precisa descobrir, né? Quem escreveu a carta. Agora eu vou mostrar a sequência do outro filme. E aí, em seguida, a gente pode abrir o debate. Bom, pessoal, é isso da parte do que eu preparei. Obrigado pela oportunidade. E agora eu falei muito. Vamos abrir o debate. Então, tá aberto o debate, tá? Eu vou começar até com essa imagem do Pôr de Sangue, né? Quer dizer, ali, quer dizer, a gente fica muito presa sempre, nós que somos de literatura, ao enredo, né, dos filmes, em vez de ficar prestando atenção mais na linguagem cinematográfica. Mas os filmes do Flora, né, principalmente esse, e eu me lembro da Lara, quando ela fez a live falando da experiência dela, como o cinema atual busca trabalhar mais a imagem do que a palavra. Ela diz, eu não quero narrativas como era o cinema, ela é filha do Camilo de Souza e da Isabel Noronha, que são dois cineastas de gerações mais antigas que a dela, né? Então ela diz, eu não quero o cinema da narrativa, que foi o cinema dos meus pais, eu quero o cinema da imagem. E aí eu acho que quando a gente vê assim, o pote quebrou, né? Tudo se derrama. Quer dizer, no filme,
a questão de cada ser que nasce tem uma árvore, né? E essa árvore está ligada a toda a cultura, a espiritualidade. E o que acontece? Uma equipe vem desmatar, que é um assunto muito atual até que a gente está vivendo, né? Então, ali toda a harmonia, né, do dia a dia daquela aldeia é quebrado. Então, assim, a figura da mulher, né, que parou de fazer o que ela estava fazendo, nem percebeu que o pote estava derramando o conteúdo, ela está pensando, é uma tristeza, a gente não sabe exatamente, né, mas é a emoção dela que transborda, o pote que transborda, a emoção que transborda, e aquele caminho, né, do líquido encontrando aquela árvore morta no chão, aquelas folhas, eu acho que, alegoricamente, traz toda essa reflexão, né, sobre o conteúdo do filme. Agora, em termos da imagem, né, dessa linguagem cinematográfica, como você colocou, aí a gente, na minha interpretação, teria muito essa imagem-tempo, né? O Deleuze sempre coloca, né, que o cinema pensa por perceptos e afectos, não é? Então, eu acho que são essas imagens, afecções e percepções que levam a toda uma reflexão, uma interiorização dos sentimentos das personagens que aparecem na tela, que se misturam também com o do espectador, né, que começa a refletir. Quer dizer, eu fiz a interpretação assim de quem, vamos dizer assim, não tem uma reflexão sobre o cinema, mas como é que o filme bateu na minha interpretação. Não sei se eu estou correta, outras interpretações também, né? E esse som, eu acho que é fundamental, porque ele também parece que é lento, ele acompanha toda essa angústia, né, do pensamento diante dessa transformação que chega à aldeia. Bom, comecei para quebrar o constrangimento inicial dos debates, a palavra está aberta a todos. Eu gosto muito da sua interpretação, eu botei de propósito, né, duas cenas muito distintas, assim, para exemplificar esses dois regimes da imagem cinematográfica. Os Olhos Azuis de Onta, de uma maneira geral, é um filme muito, do ponto de vista da forma, é muito tradicional, assim. Ele, sabe, tem os planos mais convencionais, o plano geral, o plano médio, o close, corta para outra cena, estabelecimento do lugar, plano médio, close, e fica nesse jogo que é um jogo muito clássico, um jogo muito hollywoodiano. Não estou dizendo que é pior ou melhor. Ao passo que o Pó de Sangue, né, filme do mesmo diretor, é um filme muito diferente, assim, é um filme que a câmera passeia de um jeito muito oblíquo, né, de um jeito muito não regular. Se nos Olhos Azuis de Onta a gente tem movimentos de câmera como a panorâmica do homem saindo do clube, essa coisa muito marcada, né, o traveling. Aqui não, a câmera é muito livre, ela dá voltas, ela sobe, ela desce, ela filma só os pés. O momento do líquido é o que ele chama de imagem ótico e sonora pura, né? Até tem um movimento ali, assim como se você filmar o vento tem movimento, mas o movimento não está em primeiro lugar mais, né? O que está em primeiro lugar é o tempo. O movimento acompanha o tempo, né? Isso, diferente de um movimento que tem uma ação do personagem, da história, do enredo ali, não, né? É o tempo destronando o movimento da imagem cinematográfica. O movimento é coordenado, não como antes que era o tempo. O filme Os Olhos Azuis de Onta é o segundo longa-metragem do Flora, né? E, assim, ele ainda está preocupado com as questões muito ideológicas da independência, né? Aí, quer dizer, os dois protagonistas, eu não me lembro bem, eu já vi há muito tempo, mantém as ideologias, né? E o outro quer tirar vantagem das mudanças. E a Ionta, ela já é de uma outra geração, é a geração da discoteca, ela não participa dessa coisa maniqueísta dos dois, né? Então, acho que ele ainda está assim, preocupado em discutir essas questões políticas da Guiné-Bissau. Aí, a partir do Minha Fala, é que eu acho que ele começa a fazer um cinema
mais preocupado com a imagem, né, com a imagem-tempo. Mas, gente, eu já quebrei aí o constrangimento, vocês podem fazer as perguntas. Professora, Como posso diz o falar? Guimarães Rosa, é errando que a gente aprende, né? E aprende a fazer maiores perguntas. Fala, Júlia. Então, primeiro eu queria dar os parabéns para o Matheus. Foi ótimo, como a professora disse, foi bem didático. Eu anotei muitas coisas, foi muito interessante. Então, muito Eu obrigada. também anotei aqui. Sim, eu queria chamar a atenção para a parte que você vai falar sobre a influência do Bergson na teoria do Deleuze e de como o Deleuze vai se apropriar dessa teoria sobre, no caso, a parte do tempo, né, do tempo e da percepção da realidade, para o cinema. Eu achei isso extremamente interessante, né, como que ele vai pegar algo ali mais dessa filosofia pura e passar para pensar o cinema, que você também falou que foi um pouco negado pelo Bergson, né? E ele vai enxergar o cinema como essa arte da duração, né? Do fluxo do tempo. Pensar o real é percebido, né? O sujeito, a existência, eu acho, do sujeito, né? Como o tempo, né? Estamos dentro do tempo. Achei isso extremamente interessante. Aí você fala do Tarkovsky, né? Do cineasta russo, desse esculpir o tempo, como se o cinema, né, fosse essa arte de esculpir o tempo, né, e sendo que ele esculpe um tempo que não é apenas tempo, mas que é também matéria e tempo, que é um espaço temporal, né, essa realidade como essa paisagem, esse espaço que vai ser filmada pela câmera. E é interessante que eu estudo no meu doutorado, né, o tempo na obra poética do Rui Duarte Carvalho, o Lavra. E eu achei isso muito interessante, né, que Lavra se parece um pouco com isso de esculpir o tempo. Quem lavra também, de certa forma, esculpe a terra, que também esculpe um pouco o tempo. Poema. E eu tinha Esculpe o poema, como o Rui também, né? Sim, exatamente. Eu tinha ficado um pouco insegura porque eu estou pensando o cinema como eu estou analisando num dos capítulos um poema sobre o cinema, né? O Rui Duarte, porque ele também é cineasta. E eu fiquei um pouco insegura de falar, poxa, eu vou falar sobre cinema, mas agora eu me sinto segura, totalmente. Acho que aquilo que você falou me deu uma ideia assim de como argumentar, né? Pensar essas relações entre tempo e cinema, entre poesia também, de certa forma, né? Porque acho que essa imagem-tempo que você fala que o Deleuze fala, né, sobre essas percepções ótico-sonoras, né, e sobre a imagem cristal também, né? É isso, é você perceber, ter essa noção de que sou um sujeito vendo o tempo, né? Essa duração do tempo, que nem é essa duração de tempo linear totalmente, né? É esse tempo, como você disse, duração temporal, né? Quase um tempo kairos, né? Esse tempo oportuno. E isso para mim ficou muito marcado na sua apresentação. E o pó de sangue é isso, né? Esse líquido que está se derramando, né? Que vai se abrindo como se fosse uma veia, né? Nas veias da Terra, a gente percebe há um movimento ali do líquido, né, que ele está caminhando, mas a questão não é o movimento, né, é o tempo, né, aquilo é muito lento, e a gente percebe a imagem pelo tempo, né, não por esse movimento, essa noção de que estamos, né, dentro do tempo, sujeitos dentro do tempo, ou sujeitos ao tempo, né, no caso, para ser uma preposição melhor. E é isso, gostei muito, muito obrigada. Uhum. Então, antes do Matheus te responder, quando você estava falando, né, eu fiquei pensando, o Bergson trabalha com a questão da memória também, né, o tempo ligado à questão da memória. Então, a memória hábito, que é aquela memória do cotidiano, de repetir, né, as tarefas, é interrompida ali por aquela situação, né, de estão cortando as árvores, então todos vão morrer, porque vão cortar as árvores, vão cortar os espíritos, e ele trabalha com a memória souvenir, né?
A memória souvenir é aquela memória que é puro tempo, né? Porque souvenir do francês, lembrança, né? Então, são aquelas lembranças que afetaram profundamente o ser e ficaram, né? O Proust, né, trabalha muito essa questão, a gente lembra, né, daquele bolo, paladar, é um cheiro que traz essa... Então, é bastante interessante essa ligação do Deleuze com o Bergson, né? Sim, é incrível, né? E é muito curioso que o próprio Bergson não deu esse passo, né? Tipo, é porque eu acho que na época dele o cinema era muito novo ainda, né? Uhum. Ainda era o primeiro cinema, aquele primeirão muito associado ao circo e tudo mais. Na época do Deleuze já tinha, né, essa herança cinematográfica mais consolidada. Uhum. E para ele a subjetividade não é nossa, né, na verdade. Tipo, nós estamos no tempo, né? Assim como a pedra, assim como tudo está no tempo, né? Tipo, é uma coisa bem diferente da fenomenologia, e o cinema meio que faz isso, né? Uhum. Ele pega uma percepção objetiva da realidade e captura aquela duração, né? Assim, sabe? Uhum. E sobre os filmes, eu achei muito interessante como que ele é muito diferente nos dois, assim, sendo o mesmo diretor. E isso me fez pensar que o primeiro filme, né, ele é um filme muito urbano, Os Olhos Azuis de Ontem, né? E o filme do Pó de Sangue é um filme numa aldeia, é um filme que é um ambiente muito diferente, tá? Ele está tematizando muito essa relação do ser humano com a própria terra, né? Literalmente, né? O filme, assim, em termos de conteúdo, é sobre isso, né? Sobre o Uhum. desmatamento, o meio ambiente e o fato de cada um ser também uma árvore, né? Eu Uhum. acho tão significativo, né? Porque você é aquilo, né? Assim, né? Tipo, é uma cultura, é um mito que compacta muito bem essa sabedoria, né? De que, sabe, você é o próprio meio ambiente, né? No sentido mais profundo, a gente vem da Terra, a gente não é um ser apartado, né? E a Terra é esse espaço que a gente habita, não. A gente é a própria Terra. E eu acho que as escolhas estéticas que ele faz combinam muito com a ideia do filme. Eu acho que não é um filme que funcionaria com a linguagem dos Olhos Azuis de Ontem, né? Uhum. Ia ter um olhar, eu acho que tem que ser esse olhar mais dispersivo, esse olhar mais que perde o personagem e vai para o líquido, vai para a planta, vai para a madeira. É um olhar de dentro, né? O Uhum. olhar da estética dos Olhos Azuis de Ontem é um olhar muito, muito hollywoodiano, né? Não falo isso pejorativamente, só falo que combina mais com aquele filme do que esse, né? E é isso. Aí eu não sei se vocês repararam, né? Tem os tipos de imagem que a gente falou aqui aparecem nos filmes, né? A imagem percepção, a imagem afecção, a imagem ação, os tipos de planos, né? Aí mais técnico, menos filosófico, né? Também o close, a panorâmica, enfim, traveling. Aí fiquem à vontade para voltar para a apresentação e guardar isso. Eu acho Uhum. legal, né? Assistir os filmes pensando assim em como eles são construídos. E é assim, uma coisa assim que me incomoda nos filmes africanos, principalmente dos de língua portuguesa, eles são muito escuros, né? Eu acho que faz parte até da proposta dos cineastas, porque estão questionando a grande noite, né? Tem aqui o livro do Mbembe, né? Sair da grande noite, a grande noite como o colonialismo, como a repressão, a opressão. E esse já não tem já tem uma luminosidade, né? Que eu acho que tem a ver com o que você falou, né? De usar a luminosidade para chamar atenção para determinada imagem que vai fazer pensar, né? Porque a gente percebe ela distraída, pensando, e o líquido transbordando, né? E aí há aquela luminosidade acompanhando o líquido para o espectador, né, pensar sobre. Então, e é bem lento isso, o caminho, né, do líquido é lento para deixar com que essa ideia filosófica, né, do cinema fazer pensar, né?
E isso talvez eu não ressaltei o suficiente na apresentação, mas toda a proposta da imagem em tempo é que o filme, em vez de te encher de conteúdo dramático e contínuo, ele te deixa sozinho com você mesmo. É, E isso te faz pensar, porque isso aham, incomoda. O é, tipo de prazer que você tem, o aham, prazer estético que você tem assistindo esse plano do líquido é diferente do prazer estético que você tem assistindo a cena da discoteca ou uhum, qualquer cena num filme convencional. Porque uhum, você ali está só recebendo e fruindo, né, um entretenimento que pode ser bom, pode ser também filosófico, à sua maneira. Mas aqui, assim como no cinema do Antonioni, em todo o cinema moderno, nesse sentido, é te deixar sozinho com a sua própria cabeça enquanto você assiste o filme, assistindo uma não ação, né? Que nesse aham, caso é um líquido fluindo, para você refletir sobre o que o filme está trazendo. aham. É porque quebra, né, com o esperado. Por mais que ali na discoteca a luz apagou e vão ler a luz de vela, a carta de amor, mas há algum estereótipo que a gente, né, enquanto espectador, já espera. Ali não, aquele líquido transbordou e a gente fica pensando o que vai acontecer, né? Sim, exato. E uma coisa que eu achei interessante nesses dois filmes do Flora Gomes é que, agora do ponto de vista do conteúdo mesmo, tem sempre uma criança alegre e Né? tem uma espécie de alegria, né, que é meio latente aos personagens, apesar de suas situações. O que vocês acham disso? Vários teóricos, né, do cinema do Flora, nós tivemos também, né, recentemente a live sobre a filmografia do Flora, a Jussiele Oliveira, que tem tese sobre ele, tudo, ela chama atenção, né, para essa esperança. Apesar de tudo, ele tem um ponto de vista crítico, mas ele tem até um certo romantismo. O último filme, que é A República de Meninos, é todo falado em inglês, é gravado em Moçambique, e aí, depois da guerra, os adultos, né, acabam abandonando o país, são as crianças que tomam o governo, e aí fica aquela esperança, né, de que as crianças podem resolver o mundo. Tem até uma certa utopia romântica, né? Ele tem esse olhar da esperança, né? Aliás, até nos autores, eu até participei de uma banca de um rapaz lá na PUC Minas Gerais, o Wellington, que ele trabalhava os autores, a Odete Semedo e o Abdullah Silá, que são dois escritores. Essa presença da esperança. Eu acho que eles têm que ter, senão o país tinha acabado. Igual o Haiti, né? Porque parece que acontece tudo ali, né? Na Guiné foram muitos assassinatos de presidentes e eles mantêm aquela esperança, né? O Odete tem um livro que é No Fundo do Campo. Então, ela mostra todas as barbaridades, né, dos soldados entrando e fazendo fogueira com os livros do Instituto de Pesquisa e com os filmes. O Flora perdeu vários filmes. Mas eles não perdem a esperança, né? Uma coisa assim que é para se pensar, né? Você percebeu muito bem, né? Todos apontam isso. Professora, eu acho que essa alegria, né, essa figura da criança, ela tem muito a ver com o sentido da alegria que é trabalhado pelo Guimarães Rosa, eu acho, né, que é essa alegria como coragem, como potência para mudança e como esperança, né, não só nesse sentido alegre mais para a superfície da palavra, mas mais profundamente, né, pensar no que essa alegria pode se tornar como afeto, né? De afecção para afeto, no sentido do Spinoza Sim. mesmo. E, Uhum. por exemplo, a própria figura da criança, né? Que é uma figura que geralmente são personagens mais marginalizados, né? Assim, não são os heróis, grandes heróis das narrativas. As crianças não estão ali como os principais, né? Como também por exemplo, a figura das pessoas, sei lá, que podem ter algum tipo de desvio mental, né? Que o que vai se chamar de loucos, né? Que é o que o Guimarães Rosa também trabalha muito.
Então, acho que pode ser pensado nesse sentido do Guimarães Rosa, né, que ele trabalha na obra dele, pela figura da criança, que não é uma figura comum, que é a figura daquele que tem um olhar diferente sobre o real, sobre a realidade, né, e também a alegria como potência, né, como, apesar de estarem cortando as árvores, é preciso ter esperança de que as coisas vão melhorar. De caminhar contra o vento, né? Lembrando o Caetano, né? Que é Sim, da minha exatamente. época, dos anos rebeldes, né? Apesar dos pesares, é preciso caminhar contra o vento, né? Caminhar contra, eu acho que tem esse lado. E do Guimarães, né? Desses seres de exceção, né? Que é o louco, a criança. Tem razão. Quem mais vai falar? Todo mundo está tímido? Bom, eu tenho uma coisa. Eu também. Foram muitos conceitos, né? Bastante profundos. Né? Tem que ruminar para digerir toda esses conceitos do Deleuze, né? Não são fáceis. Eu vejo nessa questão da criança uma associação possível com a filosofia do Nietzsche também, que ele fala bastante sobre a criança como um signo da afirmação da vida, né? Sim. Que é essa coisa alegre, né? que é leve, que não tem aquela coisa pesada, né? do adulto, ressentimento, tudo isso a criança está brincando, assim, está dançando. Achei isso bem interessante. Ainda não está condicionada pelo sistema, né? Se bem que há os infantes terríveis, né? Enfants terribles, né? Aqueles que já são precoces e... Sim. Né? Quer dizer, não dá para generalizar, né? Essa ideia romântica da criança toda, né? Até Sim. Porque essa ideia da criança romântica ela surge muito com a ascensão da burguesia, da Revolução Industrial, porque, por exemplo, na Idade Média, o Filipe Ariely tem a história da criança, da família, né? Ele mostra que adultos e crianças estudavam na mesma escola, quer dizer, essa ideia da criança pura, da criança e do velho bonachão, que não são seres produtivos, né? Então ficam assim à margem, mas de modo geral a criança pequena, né? Ela não tem ainda os estereótipos, né, sociais introjetados. À medida que ela vai vivendo é que ela vai captando essas coisas, né? Mas, gente, eu queria dar a voz a vocês. Tem comentários no bate-papo, vocês querem que eu leia? Sim, seria bom. A Cátria falou, também percebi essa alegria como um otimismo nato nas pessoas das sociedades que ele retrata. E não é só a criança, né? Na criança isso fica muito marcado, mas de maneira geral, no pó de sangue, né? A gente vê isso, eu acho. Quando você estava explicando, né, aquele movimento todo, você falou do plongé e do contre-plongé, que é o plongé em francês é mergulho, né? Então, qual seria assim, esse efeito, né, de filmar de cima para baixo, de baixo para cima? Então, esse aqui é o plongé, que é de cima para baixo, e o de baixo para cima seria o oposto. O contra-plongé, né? Contra-plongé ou high angle, low angle, mas os nomes, né, não variam, né? Mas E o Flora Gomes, ele mistura todos esses movimentos, né, numa câmera muito errante, assim, sabe? Achei isso bem legal. Como que a câmera tem uma personalidade muito própria no pó de sangue. Os movimentos são difíceis de circunscrever, então esse plano é esse tipo, esse é aquele. Não, ele faz vários planos de sequência. E depende também do enredo do filme, né? Porque eu ficava pensando, o plongé seria de cima para baixo, então seria um mergulho na interioridade, mas pode ser ter outras interpretações também, né? Exato. Nenhum dos tipos de planos são uma tabela, sabe? Você vai aplicar de acordo com a sua ideia, né?
De acordo com o enredo também do filme, né? Plongée, em geral, mostra uma pessoa pequena, né? Tipo, inferioridade, insignificância. Já o contra-plongée meio que enaltece a pessoa, né? Filmando de baixo para cima, enaltece o objeto. Mas dá sempre para subverter isso, né? E que a gente vê assim, muitas árvores filmadas de baixo para cima, né? Então seria assim a potência da natureza no filme do Flora, né? Pode ser, com Pode certeza. ser, né? Sim. Ele faz essa despersonalização, né? Hollywood, de maneira geral, filma a natureza como cenário, né? Não tem uma personalidade A paisagem, o plano aberto, né? Aqui é o oposto disso, né? A natureza é tão personagem quanto os humanos. Matheus, uma dúvida. E a escolha por uma imagem cristal? Qual seria assim, a intenção? Sabe dizer? Algum exemplo de filme? Posso te indicar alguns filmes em que ela aparece. É uma escolha mais difícil, assim. Você pode, por exemplo, numa situação que o personagem está tendo uma crise de identidade ou está vivendo um desespero, sabe? Sei lá, pensando aqui, pode aparecer a pessoa entrando numa sala que tem mais de um espelho e aí passa ela se vendo, sabe? E tudo isso marca, aparece o rosto dela ali em desespero, depois as costas ali. É mais ou menos isso, né? Em geral, a decupagem é pensada com um estado subjetivo do personagem ou então com a ideia do filme, né? Por exemplo, essa coisa da potência da natureza. No Glauber, a estética da fome. Mas, de maneira geral, né, pensa-se a cena baseado na atmosfera do personagem, né? Se você quer passar solidão, você vai filmar num plano aberto, com a pessoa pequenininha, né? Se você quer passar mais tristeza, você vai filmar um close do rosto, talvez, um plano mais fechado. Mas aí, se você tentar passar solidão filmando o close, é mais difícil, né? Porque a pessoa está grande na imagem. Enfim, tem tudo isso, né? Não tem regra. Eu acho que vale mais a pena você ver como as pessoas usaram a imagem cristal. Eu vou botar aqui alguns filmes que tem ela no chat. A Dama de Xangai, Cidadão Kane. Esses dois são do Orson Welles. Tem também no Morte em Veneza. Tem no do Hitchcock, Um Corpo que Cai. E tem em filmes de maneira geral, mas de uma forma menos consciente, né? Quando aparece o espelho e tal, aí não, acho que nem vale a pena, porque não foi intencionalmente uma imagem cristal. Eu estou vendo o Lucas aqui, eu estou lembrando no trabalho que ele apresentou, ele analisou um filme de um cineasta novo da Guiné-Bissau, e do espinho, né? O espinho da rosa, e tinha a questão dos tempos. Lucas não quer fazer uma questão aí sobre aqueles tempos, né? Que eu fiquei pensando naqueles relógios que o cineasta projeta, né? E tem toda uma significação temporal ali também, né? Que eu acho que vai mais para esse caminho da imagem-tempo. Pois é, eu fiquei pensando muito nessa questão do destaque, né, que é dado justamente no filme que eu vi, a determinados relógios, né, e como isso está relacionado àquela ideia de o tempo desconjuntado do filme, né, porque ocorreu um crime, o crime não foi resolvido e ele meio que está se repetindo ao longo dos anos. E quando o personagem principal, né, meio que mergulha nesse meio e procura resolver, justamente é quando os relógios começam a ganhar um destaque, né? E eu acho isso muito interessante, justamente porque o foco, quando é dado no relógio, é justamente esse tempo que para ou que volta, né? E aí a temporalidade do filme fica meio que bagunçada, né? Propositalmente. E aí, nesse caso, apesar de ser um filme muito próximo, né? Que a gente poderia dizer assim,
80% dele tem esse caráter de imagem e ação, porque ele tem uma pegada de thriller, né, de suspense, tem determinados momentos em que eu acho que ocorre justamente uma suspensão, pensando nessa ideia, né, de que no meio daquela sequência de ações todas tem uma interrupção. E aí nós, enquanto espectadores, acabamos também tendo, né, ser obrigados a prestar atenção nessas coisas. E isso eu acho que é muito interessante. Aí eu acho que teria que rever justamente com mais calma essa questão dos conceitos, né, a ficção e tal. Mas eu acho que o destaque que o filme dá a essas presenças, né, essas presenças do relógio como um marcador de tempo, leva a gente a pensar justamente o que é o tempo dentro dessa história. Porque o relógio seria, né, o cronômetro, aquilo que a gente tem para ver a passagem do tempo. E nesses momentos específicos do filme é quando esse cronômetro para, né? Ou quando ele volta, ou quando ele dá algum tipo de erro que faz com que a nossa percepção de tempo entre num outro espaço. E como é um filme que está falando sobre um ambiente, né, que seria sobrenatural, e aí a gente, né, até na aula discutiu que é um sobrenatural utilizando um termo muito amplo. Botar entre aspas, né? Porque não é exatamente o sobrenatural que a gente percebe no que seria, né, mais ocidentalmente falando, porque ele trabalha muito com a ideia do espírito. Esse tempo que para, né, no nosso plano material é o que abre espaço para a presença do espírito, né? Quando o espírito da pessoa, né, da personagem Rosa, aparece em alguma situação para falar com o protagonista ou para interagir com ele. Porque a Rosa é morta, né? Ela morreu. Exatamente. E tem um aspecto... Então, mas o africano, de modo geral, acredita que há uma outra vida, né? Então, não seria sobrenatural. Por isso que eu falei botar entre aspas. Exatamente. Seria natural. E ainda tem um aspecto também interessante, que aí justamente entra numa questão narrativa, mas que vai ter muito uma força da imagem, porque ela morre num lugar chamado Nenhures, né? Então seria a espécie, ela morre num lugar nenhum. Então, quando a gente combina, né, o tempo e o espaço estão deslocados, né? O tempo que para e o espaço que é ausente. E eu acho que isso vai ter muita proximidade também com o que a gente viu em relação a justamente como a imagem dando destaque a essas coisas leva a pensar, né? E aí agora, pensando nisso, na questão da imagem, o Matheus tinha mostrado, né, uma cena do filme do Flora Gomes destacando aquele personagem, né, aquele homem, tal, como uma questão da afecção. No filme do Espinho da Rosa, que foi o que eu falei, comentei na aula, tem alguns momentos que são muito emblemáticos nisso, porque, por exemplo, já mais para o final, quando já tem o desenlace do que aconteceu e tudo mais, um crime que também não tinha sido resolvido é resolvido porque encontra um corpo da mulher que tinha morrido, né? Tinha sido assassinada. Só que a gente não vê o corpo, né? Nós, espectadores, não vemos o corpo. Nós vemos a reação na figura de uma advogada que encontra. Então, todo o sentimento que a gente tem, né, do que seria essa revelação, né, da personagem que é até referida antes, é transmitida para a gente através das reações no rosto dessa advogada que descobre, né? E aí a gente começa a perceber justamente um espanto, uma surpresa, uma tristeza, né? um quê de angústia, porque é um corpo que já estaria em decomposição, né? Porque ele foi abandonado, mas a gente mesmo, né, enquanto espectador, não tem acesso ao corpo. Então tem essa coisa da indireta, né? E eu acho que seria um caso mesmo dessa imagem à ficção, que a gente vai meio que reagindo no nosso sentimento de acordo com o que o personagem mostra. Uhum. Sim, total. A imagem à ficção, ela pode ser pensada em relação aos personagens dos filmes, mas também nessa interação com o espectador, né? Sim. Ou não? Mas em que sentido? Dá um exemplo. Porque elas afetam, né? Por exemplo, nesse caso, a advogada faz parte do filme e ela também está afetada
e a partir dos closes, né, que a gente vê pelo rosto, o espectador também entra na subjetividade dela e também se afeta. Né? Ah, entendi. Isso Entendeu? acontece, mas não é, eu acho que não é o que ele está definindo, né? Eu acho que o dele é só o que está na cena mesmo, assim. Só O o que está na espectador, cena. não. O afeto nessa placa aqui, no É caso nessa do rosto, né? a questão mesmo do filme, né? Mas nem precisa ser Não um há rosto. uma teoria da recepção do espectador. Porque, por Não. exemplo, na literatura a gente trabalha muito com a teoria da recepção também, né? Porque, na verdade, o livro se faz pela interação entre o texto e quem lê o texto. Né? Se não há leitores, o texto também praticamente se perde. Né? Há uma produção do autor e tem a recepção do... E nos filmes eu não vejo essa leitura da recepção cinematográfica, que eu acho que também é uma coisa importante, né? Porque também, se não houver espectadores, como é que os filmes serão? E, de certa maneira, como você falou, a crítica, né? Já desde do realismo italiano, já foi importante, né? Quer dizer, essa interação, né? De várias leituras, que o filme é uma obra de arte. Então, ele nunca tem uma leitura só. Ele abre um leque, né, de interpretações possíveis. Né? Sim, exatamente. Eu posso fazer um outro comentário? Claro. Eu fiquei muito interessado nessa questão da imagem cristal, né, nos exemplos, principalmente que foram mostrados, e a própria ideia, né, dessa imagem que vai se fragmentando, vira mesmo um cristal. E eu fiquei tentando acessar na minha memória alguns exemplos, né, de que poderiam ser considerados, não, poderiam ser refletidos assim. E o que me lembra, né, já pensando nessa ideia do espelho, principalmente por conta dos exemplos, né, do Orson Welles, que aqueles espelhos infinitos, né, dá aquela ideia de reflexão infinita, me fez pensar muito naquela imagem da sala de espelhos, né, dos parques, e alguns filmes, se não me engano, tem um filme de perseguição que mostra isso, né, então geralmente tem essa questão das ilusões, e aí me veio um filme recente, eu acho que é de 2019, que é O Nós, daquele Jordan Peele, e a cena inicial do filme é numa sala de espelhos, né, e há justamente uma garota, tem uma criança que entra na sala, ela é meio que atraída para aquela sala, e ela começa a vagar ali, então tem todas essas reflexões dela. E o que seria uma subversão, talvez, ou então uma... não exatamente uma subversão, mas um pensamento acompanhando essa ideia, né? É que o filme vai falar todo sobre a ideia de duplos, né? De pessoas que estão duplicadas. E aí a gente descobre lá no final que essa menina foi trocada nessa sala de espelhos. Então, além de ter essa fragmentação, tem essa ideia de que são duas pessoas mesmo, né? O que seria um reflexo, na verdade, não é reflexo, né? É uma outra pessoa. Eu acho que entra muito nessa ideia de mesmo de representar uma fragmentação, né? A imagem cristal. Realmente é uma das mais interessantes. Uhum. Sim, totalmente. E é uma coisa que define muito o cinema moderno, essa fragmentação, né? O filme agora ele está mais fragmentado, o cineasta, né? A humanidade de maneira geral no período não precisava de um cinema que fizesse jus a isso. E também a ideia do cristal, né, abre vários pontos de vista, né? Quer dizer, aquela imagem toda fragmentada, ela se multiplica, né? E é uma relação muito metonímica, cada parte, né, vai representar o todo e dá margem a 1000 interpretações, né? O jogo de espelho lembra o filme, né? O filme não, o livro da Alice Quem Sou, né? Toda uma questão identitária de busca do conhecimento de si também, né? É muito rico, né, o trabalho. Isso. A Danúbia tinha perguntado, né, qual ocasião usar uma imagem cristal. Então, essa busca de identidade, né, tipo, uma situação que evoque isso, eu acho que é muito típico. Uhum. Tem muita coisa para vocês lerem, eu também, para a gente pensar, ruminar, e depois, se a gente tiver dúvida, a gente pode
mandar uns e-mailzinhos perguntando, Claro, e até convidar para uma outra palestra para esclarecer, porque eu acho que com certeza. é preciso agora ruminar para conceituar bem essas informações todas, né? São conceitos bem complexos. Sim. Tentar aplicar nos filmes para uma segunda vez a gente poder aprofundar mais a discussão, né? Eu tenho também um canal do YouTube que tem muita teoria de cinema ali, tem uns vídeos sobre Deleuze. É só Que ótimo. Você falar. colocou no chat o endereço do seu canal? Coloquei. Então a Júlia depois manda para a turma? É só pesquisar. Manda sim. E tá também no slide final da apresentação, que eu vou mandar também para consultar, né? Ela própria, quem quiser. Uhum. Obrigado. Foi um prazer. Nossa, que queremos agradecer muito, foi muito rica a sua exposição, muito profunda e muito didática, né? Ele conseguiu trazer questões bem complexas e apresentar didaticamente, mas sem perder a profundidade, né? E essa reflexão. Então, a gente agradece muito mesmo, né? E vamos usar o canal, né, para aprofundar mais as questões. Tá? Legal. A gente agradece muito, a gente só vai te mandar um agradecimento formal, a Júlia vai mandar para o teu e-mail, né, e dizendo, como se diz em Moçambique, canimambo, que é muito obrigada. Né? Foi excelente. Pena que a gente já está no final desse curso, né, dessa turma, que a gente só tem mais uma aula, dia 30, e aí se a gente fizer alguma live e tudo também, a gente pode convidá-lo para no ano que vem, porque esse ano está meio apertado, né, a gente está embolada com o calendário ainda remoto, a gente está ainda em 2000.1, né, 2001.1, então esse outubro e novembro a gente está com muita coisa, né, mas a gente pode depois pensar lá para outro mês, fazer uma live com ele para aprofundar, enquanto isso dá tempo de todo mundo ler e refletir mais, né, porque nas lives sempre tem o debate ao final, né. Então é isso, muito obrigada mesmo. Obrigado. Mas quer falar, agradecer ao Matheus e a Júlia que indicou, também muito obrigada, né? Será sempre um prazer. Obrigada. Obrigada, Matheus. De nada, professora. Foi tudo muito bom. Parabéns. Obrigada, então, a todos.